Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Carol, sou professora de ensino religioso e vou comentar aqui um pouquinho com vocês sobre a diferença entre a esfera pública, a esfera privada e onde fica aí a religião no meio disso, né? Então vamos lá. Você sabe a diferença entre esfera pública e privada? Religião faz parte de qual dessas duas esferas, né? Então tem aqui a imagem de um menininho pensando, né? Bom, o que é público está de um lado, o que é privado está do outro, né? Vamos tentar entender qual que é a diferença entre essas duas coisas hoje. Primeiro, a esfera pública é aquela de uso comum e posse de todos. Nestes locais, desenvolvemos atividades coletivas, como o convívio de diversos grupos. A manutenção é de responsabilidade do município, estado ou união. Então, assim, já teve alguma vez que você estava lá com seus familiares, alguém falou assim, a gente não pode fazer isso aqui, a gente está em público, né? Estamos em público. O que significa isso? Eu estou num lugar que é comum a todos. Eu estou num lugar onde a população vive, né? Um lugar que é mantido pelo Estado, como por exemplo a escola, né? Nesses lugares a gente não faz o que a gente quer, mas a gente faz o que é melhor e comum a todos, né? A gente tem que olhar, observar esses lugares assim, como se fosse, o que eu vou fazer para o bem, para o melhor, o que eu vou fazer para que todos nós possamos viver aqui de maneira harmoniosa nesse espaço, né? No slide tem aí uma foto de uma praça pública, né? Fique pensando aí em alguma praça que você já deve ter ido. A gente sabe que nessa praça vai todo tipo de gente e nós devemos nos comportar ali, né, como se fosse uma coisa pública. Uma coisa pública quer dizer também que é uma coisa de todos. Por isso que a gente cuida de maneira comum, né? Então vai lá todo tipo de gente, nós temos que nos respeitar. E a gente sabe que quem cuida daquele espaço é o Estado, né? O Estado ele é responsável por ir lá, cortar uma grama, arrumar, né? Assim como também a escola. Quem que cuida da escola? São os funcionários do Estado, né? Dentro de uma escola pública, quem cuida é o Estado. E é um local público. Aí quando assim, será que a tua professora já deu um puxão de orelha em você e falou assim, escuta, você não está na sua casa, hein? Você está na escola, você está num lugar público. O que ela está querendo dizer? Quando a gente está na nossa casa, na nossa esfera privada, vou falar um pouquinho disso depois para você, ali sim a gente faz, né, o que a gente quer no nosso íntimo, nossa intimidade. Mas quando a gente está num lugar público, a gente faz o que é comum a todos. Isso significa que eu não posso sujeitar as minhas ideias, o que eu sou, aos outros. Eu não posso obrigar que os outros sejam iguais a mim, ajam igual a mim, quando eu estou numa esfera pública, certo? Entendeu então, né, o que é uma esfera pública? Aquilo que é comum a todos. E a gente tem que agir nesses lugares públicos como melhor para todo mundo. Olha lá a imagem da praça, né? Você não pode chegar numa praça assim, colocando o som mais alto do que o outro, ou sendo incômodo com as outras pessoas. A gente tem que agir bem, né? E a esfera privada, tem uma imagem ali, já está lá, propriedade privada, entrada proibida. Vocês com certeza já viram alguma placa assim, né? Na esfera privada existem propriedades, ou seja, casas, lojas, comerciais, escolas particulares, shopping centers. Os responsáveis pela manutenção e preservação locais são os proprietários. Você mora numa casa onde pode ser que seus familiares sejam proprietários dessa casa. Eles são donos da coisa, né? E quando eu sou dono da coisa, aí sim eu vou agir de uma maneira, deixar a minha intimidade, né? Ali eu vou viver o que é íntimo, o que é próprio meu. A propriedade privada, por exemplo, a gente pode fazer uma diferenciação entre a escola pública e a escola privada, né? Eu tinha dito que a escola pública é de responsabilidade do Estado, né? A manutenção do Estado, os teus professores são funcionários do Estado. Já numa escola privada, ele é propriedade de alguém, né? Alguém é dono daquela escola e montou ela conforme ele acha que deve, né? Então, assim, o privado tem a ver com a propriedade. Dentro da esfera privada, daquilo que é meu, aí sim eu sou mais livre para agir conforme eu quero, certo? Bom, a escola pública é espaço para a doutrinação religiosa?
escreva um texto de pelo menos um parágrafo justificando a sua resposta. Então, eu estou perguntando para vocês sobre, e a religião, professora? Né? Vamos ver, né? Se eu falei para vocês que a esfera pública é aquilo que tem que ser comum a todos, né? Ela tem uma característica mais genérica. Nós temos que nos importar e não impor ao outro aquilo que eu sou. Isso pode ser manifestado apenas na esfera privada, né? É dentro de casa que estão as minhas verdades, né? A minha lei moral, né? O que a minha ideia de religião também, né? Então, assim, dito isso, vou deixar você pensar um pouquinho nessa pergunta. A escola pública é espaço para doutrinação religiosa? E depois a gente conversa um pouquinho mais, certo? Agora é com você. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu perguntei aqui para vocês, a escola pública é um espaço para doutrinação religiosa? Escreva um texto de pelo menos um parágrafo justificando a sua resposta. Bom, então vamos lá, vamos por partes, né? Eu tinha dito para vocês que a esfera pública é aquilo que deve ser comum a todos, né? Assim como a escola. A escola está dentro da esfera pública, ela é mantida pelo espaço. A escola é um lugar de livre pensamento, né? É um lugar onde a gente aprende coisas, a gente questiona coisas, é um lugar para a gente se livrar de preconceitos. Dentro, por exemplo, da disciplina de ensino religioso, você vai aprender sobre diversas religiões. Não só a religião que você mais gosta ou a religião que você crê, inclusive, mesmo que você não crê em nenhuma religião, você ainda vai aprender, né? Porque não se trata assim do meu desejo pessoal, do que eu penso, de qual religião eu sigo. Se trata de entender as religiões
que fazem parte do país, né? Se trata de entender as religiões que formaram o povo brasileiro, independente se eu professo aquela religião, né? Se eu participo dela ou não, né? Então a esfera pública é o campo democrático. O que eu quero dizer com isso? É o campo onde todas as vozes são ouvidas e nenhuma deve falar mais alto do que a outra. Lembra quando eu falei da praça lá, né? Vamos imaginar que você e sua família vão para a praça num domingo à tarde. Se não tem como eu estar ali e de repente ver outra pessoa com um som muito alto, ou falando, gritando, aquilo incomoda, né? E às vezes alguém pode falar assim, pô, a gente está num lugar público, né? Não faça isso, a gente está num lugar aqui comum, cada um tem que ficar ali de maneira a não incomodar o outro, né? Isso é relacionado à esfera pública. E já a esfera privada tem a ver com a minha personalidade, as coisas que eu acredito, as minhas vontades e a minha religiosidade, né? Eu posso conhecer outras religiões mesmo tendo a minha, né? Eu posso respeitar outras religiões mesmo tendo a minha. Então, voltando à questão aqui, quando diz que a escola pública é um espaço para doutrinação religiosa, não, é claro que não, né? A minha religiosidade, ela está no meu íntimo, na minha esfera privada. A escola não é um lugar de doutrinação religiosa. Ninguém pode falar assim, olha, você tem que acreditar em tal religião, né? Ou você está aprendendo tal religião porque significa que você tem que seguir ela agora, né? Essa doutrinação, essa imposição de valores não pode acontecer em uma esfera pública, né? As nossas, como eu disse para vocês anteriormente, os nossos valores, né, pessoais, eles se manifestam na esfera privada, né? Quando eu estou, por exemplo, em casa, ou quando eu estou na igreja, ou no lugar sagrado ao qual eu frequento, ali sim está, né, essa minha essência religiosa, esse meu ser religioso. Dentro de uma esfera pública, eu conheço tudo, né, eu debato tudo, e nada pode ser imposto a mim, certo? Então você, estudante de ensino religioso, já está ligado como funcionam essas coisas. Vamos continuar então. Bom, e a liberdade religiosa do Brasil? Ao longo da história do Brasil, nós tivemos 7 constituições, sendo a primeira Constituição de 1824, também chamada de Constituição Imperial, onde a religião oficial era a católica. Então, assim, Constituição é aquela lei maior do Brasil, certo? É a lei das leis. Nada que a gente faz no Brasil pode ferir a lei da Constituição. É um conjunto ali de regras e leis que a gente tem que seguir e ela mudou ao longo da história. A gente vai ver agora como que isso está relacionado à religião. A gente viu que a primeira aqui, ó, de 1824, a Constituição Imperial dizia que a religião oficial do Brasil era a católica. Vamos ver como isso mudou. A Constituição de 1891, o Estado passa a ser laico no Brasil, com a promulgação da Constituição de 1891, com a proclamação da República. Opa, já falei a palavra aí, Estado laico. Professor, o que significa laico? O que significa Estado laico? Às vezes você vai escutar com certeza aí nas aulas como funciona isso, né? Estado laico significa um Estado que é independente da religião. Não significa que no Brasil nós temos que negar religiões. Ah, professor, então a gente tem que negar toda a religião? A gente tem que ser ateu? Aquela pessoa que não crê em Deus, né? Não significa isso. O Estado laico é um Estado que independe da religião. As questões políticas não podem ser ligadas às questões religiosas, né? Significa também que nós somos todos livres para seguir qualquer religião e também somos livres para não seguir nenhuma religião, mas entendendo que em todos os espaços públicos, políticos, a religião não pode se misturar. Isso significa Estado laico, né? Ele é descolado, ele é independente de toda e qualquer religião. Significa também que ele deve respeitar todas elas, né? Se eu não escolho nenhuma, eu respeito todas, né? E todo brasileiro pode escolher a que quiser. E como eu disse também, pode escolher não ter nenhuma. Liberdade religiosa na Constituição. A liberdade religiosa é garantida pela Constituição de 1988
e está descrita no artigo 5º, que possui 77 incisos sobre os direitos fundamentais garantidos aos cidadãos. E olha só que legal, né? Tem uma imagem aqui do lado, que tem várias pessoas com diversos símbolos religiosos de várias religiões, né? Então, quando eu digo para vocês assim, a liberdade religiosa está prevista na Constituição, no artigo tal, o que eu estou querendo dizer? Que a lei maior do Brasil, que é a Constituição, diz para nós que nós somos livres para seguir qualquer religião. E quando fala que eu sou livre para seguir qualquer religião, significa que eu sou livre para os cultos, para as crenças, para as atividades religiosas, para construir igrejas, templos, terreiros, o que for, né? Tudo o que é religioso, né, eu sou livre para seguir aqui no Brasil. Existe uma liberdade religiosa. Sabia que tem países em que não é assim, né? Tem países em que eu sou obrigada a seguir uma religião. Não, se você nasceu aqui, você tem que ser de tal religião. Não posso escolher, ou eu faço isso, ou não posso estar naquele país, né? Aqui no Brasil não, veja que bom, né? Nós somos livres para seguir qualquer religião. Olha só o que diz o artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de culto religioso garantidas, na forma de lei, a proteção dos locais de culto e de suas liturgias. Então, quando ele fala assim, é inviolável a liberdade de consciência, quer dizer que ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém pode atentar, violentar contra a minha liberdade de ser o que eu sou, minha liberdade de consciência, a minha liberdade de escolher a religião que eu quiser. Inclusive, também está garantido por lei a preservação desses espaços, né? Às vezes a gente vê algumas notícias de espaços religiosos que foram atacados de uma maneira ou outra, né? Isso é contra a lei. A lei do Brasil diz que os lugares sagrados, os lugares religiosos, seja lá de qual religião for, eles estão igualmente segurados, né? Nós não podemos, é contra a lei, atacar lugares assim. E a Constituição do Brasil diz, artigo 19, é vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, quando a gente está falando de religião, diz lá a nossa Constituição, que eu estou sempre lembrando dela, né? Que é esse conjunto de leis, as mais importantes que regem nosso país, o Brasil, e que ela diz sobre o Estado e a religião, né? Como eu falei para vocês que o Estado é laico, ou seja, ele é independente da religião, o Estado, os representantes do Estado também não podem fazer vínculos de associação com a religião, né? Eles têm que ser sempre separados. Eu não posso também fazer uma distinção entre povos, né? Entre o povo. O povo de tal religião tem benefícios e o outro povo de tal religião não tem. Então, dentro da nossa Constituição, eles já estão pensando nisso. Não basta só assegurar que, tudo bem, o Estado é laico, ele é independente da religião. Há leis que estão falando, olha, as pessoas são livres para escolher qual religião elas quiserem, os lugares onde acontecem os cultos dessas religiões também têm que ser preservados por lei, e também o Estado, os representantes do Estado, os políticos, não podem estar associados à religião, né? Fazer uma relação de associação, como se uma religião fosse mais importante do que outra, né? Ou como se uma religião ditasse as direções políticas que alguém tem, já que, lembrando sempre, nosso Estado é laico, né? Todas as religiões têm que ser privilegiadas. Tem como eu diferenciar brasileiros por conta de uma religião ou outra. Eu não posso escolher uma. Todos nós somos iguais, todos nós merecemos respeito, então nenhuma vale mais do que outra, certo? Bom, vamos fazer uma atividade aqui, ó. Eu pedi para vocês fazerem um acróstico com a palavra liberdade, já que a gente está falando de liberdade de religião. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Infeliz
F de felicidade, E de esperança, L de luz, I de inspiração e Z de zelo. E aqui agora eu quero que você pense na palavra liberdade e coloque uma palavrinha aí para cada letra inicial que ela tem, certo? Vamos lá? Então é agora com você. Até mais! E aí, pessoal, conseguiram fazer essa atividade? Aqui tem uma sugestão de respostas para você, né? Alegria, identidade, bondade, emoção, voar, solidariedade, ação, estudo e irmandade. Todas essas palavrinhas que a gente pode formar com a palavra a liberdade. E aí, vamos retomar o que a gente falou hoje. A gente aprendeu que a religião faz parte da esfera privada e que na esfera pública é o espaço comum onde somos todos iguais perante a lei. Também descobrimos que o Estado é laico e que por isso não tem religião oficial, mas deve garantir a liberdade religiosa dos cidadãos. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Adorei estar aqui conversando com vocês sobre a liberdade religiosa aqui no Brasil e até mais. Se cuidem!